Como foi que os Rams conseguiram Myles Garrett? Melhor defensor da NFL chega em LA para tornar o time ainda mais contender. A.J. Brown é oficialmente um Patriot. Wide receiver parece estar feliz como nunca em finalmente jogar em New England. Drake London renova com os Falcons. Ele vale tudo isso? E qual é o impacto para o contrato de Bijan Robinson? Por que o College Game no Rio de Janeiro foi cancelado? Virginia e NC State não jogam mais no Brasil como esperado. Tudo isso agora no The Heavy Set. The Heavy Set, o podcast mais pesado sobre NFL no Brasil, com Lucas dos Anjos e Luiz Felipe Sassini. É isso, meus amigos, estamos aqui para mais um episódio do The Heavy Set. Eu sou Luiz Felipe Sassini, estou aqui com o meu colega Lucas dos Anjos. Vamos falar todos esses assuntos e muito mais que tem por aí nessa semana agitada de notícias na NFL. Fala, meu amigo. Salve, salve, Luiz, um abraço para você, um abraço para todo mundo que tá aqui ouvindo mais um episódio da Heavy Set. A gente demorou um pouquinho mais uma vez para gravar, esperando que tivesse conteúdo, né? E de fato, agora a gente tem bastante conteúdo, muita coisa acontecendo para aquecer essa off-season da NFL, enquanto os times já estão se preparando para a temporada de 2026. E cara, como a gente trouxe aqui nos destaques, tem muito assunto, além de outros assuntos, né? Como a gente não falou nos destaques, como a aposentadoria de Russell Wilson, Darnell Washington ganhando uma fortuna por cada touchdown que ele anotou nos Steelers. Enfim, tem bastante coisa pra gente discutir hoje, Luiz. Então, bora começar sobre o Myles Garrett. Cara, que troca insana. É a troca do século. E, pra além disso, cara, será que o Aaron Donald vai voltar a jogar só pra jogar com o Myles Garrett? É verdade, tem essa possibilidade, muitos estão falando. Particularmente, eu acho que talvez em tamanho e talvez move visto do ponto de vista de um dos times, eu acho que é a maior troca desde a troca do Herschel Walker lá em Dallas e Minnesota na década de 90. Não sei se você concorda comigo. Troca essa que deu certo só pra um lado, né? Os Cowboys agradecem até hoje. Exato. E o que eu digo que, pro ponto de vista do Cowboys, essa troca foi muito boa, porque o Vikings pagou demais na troca e fazia muito sentido pro Cowboys naquele momento, e foi basicamente a base da dinastia de Dallas na década de 90. Óbvio, a gente tá falando de um time desse momento, pra mim, no ponto de vista do Rams, é um time que está adicionando esse jogador, então eles não estão criando uma base para desenvolver, e eu acho que o Rams não precisa. Se você for olhar pacote a pacote, obviamente o Myles Garrett vale muito. Eu acho que até se você pensar qual é o valor do Myles Garrett... Aliás, traz aqui pro pessoal que perdeu, né? O valor, de fato, da troca entre Rams e Browns. Mas, só concluindo, eu acho que pelo valor, né, obviamente o Garrett vale muito. Pros Browns é uma troca importante, mas ainda talvez, se você pensar no valor de Myles Garrett, talvez foi pouco. Mas basicamente o que o Cleveland Browns levou em troca do Myles Garrett foi o jogador Jared Verse, que foi uma escolha de primeira rodada do Rams em 2024, ou 25, agora não tô lembrado de certo. O Jared Verse acho que veio no draft de 2024. 23, 24 ou 25, algum desses anos eu acho que foi 24. E que estava indo muito bem, era um dos pilares da defesa do Rams, mas você troca ele pelo Myles Garrett. 24, foi a 19ª escolha geral do draft. Exato. De 24. E aí, além do Jerry Verse, os Browns receberam a escolha de primeira rodada de 2027 do Rams, a escolha de segunda rodada de 2028 também do Rams, e a escolha de terceira rodada de 2029 do Rams, com uma condição que passou desapercebida por muita gente. Essa escolha tem uma condição que, se até 2029, até o draft de 2029, o Rams, por algum motivo, optar trocar o Myles Garrett para algum outro time, e o time que receber o Myles Garrett for Baltimore Ravens, Pittsburgh Steelers ou Cincinnati Bengals, o Rams deve a escolha de primeira rodada de 2029 para o Cleveland Browns. Obviamente, é muito provável que essa situação não vai acontecer, mas os Browns botaram essa condição para se precaver de não ter que enfrentar Myles Garrett 2 vezes por ano, em caso de alguma coisa acontecer, o Rams decidir para um rebuild total quando o Stafford aposentar. Não acredito que vai acontecer, mas do ponto de vista do Rams, né, para essa troca, eu acho que eles adicionam, obviamente, um jogador
bizarramente bom, provavelmente o melhor jogador da liga. Que se se fosse quarterback, seria o cara, a franquia, a cara da liga hoje, sem sombra de dúvida. Ele seria o... É o cara que foi a cara dos Browns, né, por todo esse tempo. Eu lembro dele como prospecto, cara, era absurdo. E o Garrett só refletiu isso dentro da NFL. Exato, e que tem muita lenha pra queimar ainda. Ele tem 31 anos. Ele faz 31 anos em dezembro. Faz 31 anos esse ano. Durante essa temporada, então ele é muito novo ainda, vai com certeza brigar por muito tempo, e agora ele chega num time em que provavelmente ele vai brigar por Super Bowls o restante da carreira dele, coisa que ele não conseguiu fazer em Cleveland, porque toda a estrutura de Cleveland é muito problemática e o time tá longe de brigar. Mas pro Rams, eles adicionam um cara que obviamente vai mudar a defesa. Se você comparar Jerry Verse e Myles Garrett, o Verse era um ótimo jogador, mas o Garrett é muito melhor. O Verse provavelmente vai ficar mais tempo na liga porque ele é mais novo, né, do que o Garrett, mas o impacto é gigantesco. Eles adicionaram ainda, além do Garrett esse ano, Ted McDuffie, Jalen Watson, faz um time que pra mim já era, né, na época, quando a gente fez um power rank aqui, pra mim já era o melhor time da liga. E agora, com a chegada de um cara como o Myles Garrett na defesa, provavelmente eles botam a defesa do Rams, sem lesões, obviamente, como a melhor defesa da liga, ou pelo menos brigando com isso com algumas outras equipes que têm defesas muito fortes, enquanto eles também têm um ataque muito forte, né? E eu acho que o Rams vem pra brigar por tudo esse ano e por muitos anos, não só além, não só até o Stafford aposentar. O que você acha? Cara, eu acho que foi um movimento muito, muito inteligente dos Rams, tá? Quando os Rams trocaram Jared Goff pelo Matt Stafford, era justamente buscando isso. Buscar um time que fosse competitivo, e aí você consegue adicionar peças, né? Como a gente viu diversas peças sendo adicionadas, vários veteranos chegando pro all-in, e os Rams, de fato, conseguiram um título contra os Cincinnati Bengals, como você trouxe. Aí você pega esse ano, todo mundo criticando o Bengals, criticando o Rams por conta do Ty Simpson, né, do draft. Cara, como você vai para um all-in draftando um quarterback, você tá pensando nele pro futuro. Aí depois renovam por mais um ano com o Matt Stafford, então você adiciona mais um ano dele de contrato. E os Rams não param por aí, né? Os Rams, eles conseguem... Cara, assim, pra mim, de coração, foi uma win-win, porque além das condições relacionadas às picks, o George Verse é um baita de um defensor, é um cara que vem do college com uma força disruptiva. Inclusive, abre aspas, o George Verse. Isso me pegou de surpresa. Eu adorava Los Angeles, fiquei bastante chateado por um bom tempo. Só que ele já tava ali treinando e mostrando de fato que ele é um cara que pode ser o novo rosto defensivo da franquia de Cleveland. Eu acho que os Browns, eles estão pensando no futuro. O Andrew Berry fez a troca pensando no que pode vir para os Browns ano que vem. O time ainda vai ter 2 escolhas de primeira rodada em 2027, então talvez venha Arch Manning, vai depender muito da questão de Sean Watts, da questão relacionada aos quarterbacks de Cleveland. Mas focando em Los Angeles, você traz o melhor defensor da NFL, atual melhor defensor da NFL, um cara que consegue mudar uma defesa de uma forma incrível. Você já tem um bom corner no McDuffie, você tem um grupo de jogo aéreo muito forte. Cara, os Rams, eles vêm pra mais uma win. Pode ser que os Rams não cheguem no Super Bowl. Cara, a corrida não é só pra esse ano. Talvez o time ainda se reforce ainda mais pro ano que vem, sem envolver draft picks, né? Esse time se tornou especialista nisso, inclusive, nesses últimos anos. Então, Los Angeles, ele abre um capital onde você tem... Acho que é o primeiro time na história da NFL que tem uma temporada seguida o MVP da liga e o jogador defensivo da liga no mesmo elenco. Não é o primeiro. Não? Se eu não me engano, o seu New York Giants fez antes. Ssó que naquela época os dois jogadores, o MVP e o Defensive Player da liga, já estavam no time. Justo. Foi o Lawrence Taylor? Foi o Lawrence Taylor, e agora eu tô na dúvida do MVP, mas eu tinha visto alguém comentando. Não foi o Phil Simms? Eu acho que foi o Phil Simms. Não é. Foi o Simms e o Lawrence Taylor. Acho que foi. Ou foi o... Não, foi o Strahan.
Só o Mike Strahan não faz sentido. Mas eu acho que foi o Giants, eu tinha visto em algum lugar, eu vou procurar. É porque o último MVP dos Giants foi o Lawrence Taylor, né? Então foi isso. Foi o Taylor e o Phil Simms. O Phil Simms foi o jogador ofensivo do ano. Foi alguma coisa assim. Eu tinha visto que o Giants tinha feito anteriormente, obviamente é diferente, porque agora é o MVP, é o quarterback e o jogador de defesa que chega no time. Eu acho que, assim, tem duas coisas importantes que a gente precisa falar sobre essa troca, que... Diga lá. Eu acredito que a pique do Ty, ela... Se ela não acontece, essa troca não teria acontecido. Eu acho que o McVay falou alguma coisa sobre isso. Eu não lembro se foi um analista dos Estados Unidos ou o McVay que falou sobre isso. Porque, na minha opinião, né? Não tô nem falando, nem vendo nenhuma análise que foi feita. Mas, na minha opinião, é bem claro. Se eles não tivessem selecionado o Ty Simpson, eles não teriam feito essa troca. Foi um grande efeito borboleta. Porque eles pegam o Ty Simpson, que na opinião deles, claramente é o substituto do Stafford. Eles vão dar o tempo que for preciso pro Ty Simpson, né? Obviamente, se o Stafford se manter saudável nesses próximos 2 anos. Ele assume daqui 3, em 2028. E o time pode fazer essa troca pelo Myles Garrett exatamente porque eles têm uma peça no Jerry Verse que é valiosa. E eles não precisam dessa escolha de primeira rodada de 2027, que é um draft que tem tudo para ser muito focado em quarterbacks, wide receivers e edge rushers. Tudo que o Rams já tem. Então, é óbvio que eles fazem essa movimentação. Se, por exemplo, eu vi muita gente comentando: não faz sentido eles terem feito essa troca e passaram o Raybon bem. Olha a dupla que eles poderiam ter feito. Essa dupla não teria existido hoje. O Rams não teria trocado o Jerry Verse e uma escolha de primeira rodada para fazer a dupla Raybon bem e Myles Garrett. A troca acontece porque o Verse, e na minha opinião é evidente que o Browns vê isso também. O Verse, se você for botar em termos de escolha, é o que você gastaria para trocar pelo Jerry Verse hoje. Pelo menos uma escolha de primeira rodada e mais algumas coisas, se não 2 escolhas de primeira rodada no nível da troca, na quase troca do Max Crosby para Baltimore. Então, tanto que o pessoal criticou, né? Falou assim, como assim os Browns trocaram o Myles Garrett só por uma escolha de primeira rodada? Cara, não foi só uma escolha. Vale uma escolha de primeira rodada. Se você somar o que seria o valor de escolhas do Jerry Verse e as escolhas que o Rams pagou, seriam basicamente 3 escolhas de primeira rodada, uma segunda e uma terceira. Óbvio que aí o Jerry Verse ele diminui o impacto de picks, e isso faz isso ser possível, e aí, sem a necessidade de selecionar um quarterback no ano que vem, eles topam trocar a escolha de 2027, que devido o que a classe é vista hoje, é mais valiosa do que era uma escolha desse último ano, e muito provavelmente é mais valiosa do que uma escolha de primeira rodada de 2028. Então, é por isso que essa troca acontece. É uma combinação perfeita de acontecimentos que faz essa troca acontecer. Há muitos anos a gente vem falando, o Browns pode trocar o Myles Garrett, mas quem que vai pagar o preço? Ninguém tinha a possibilidade de pagar o preço exatamente porque era um preço muito caro. Inclusive, ele tinha pedido de troca antes de conseguir renovar e ser o defensor mais bem pago da liga na época. Exato, e acabou renovando porque o Browns provavelmente tentou trocar. Ninguém ofereceu o preço que o Browns queria naquele momento, que seria provavelmente 3 escolhas de primeira rodada. Jerry Verse e essas escolhas, eles combinam nesse valor. Não é fisicamente, não são 3 escolhas de primeira rodada que o Cleveland Browns estão recebendo, mas o Jerry Verse e as escolhas, eles combinam para isso. E é por isso que essa troca aconteceu. Sem isso, não teria acontecido. E agora, obviamente, a gente fica na especulação de como esse time vai ser, e até na possibilidade de o Aaron Donald se desaposentar e assumir essa parceria com o Myles Garrett na defesa. Particularmente, eu acho difícil. Tem certos problemas que eu acho que, independente do quão atlético o Aaron Donald é, e ele tem se mantido ativo nesse sentido de manter o físico dele no mesmo nível, pelo menos perto do mesmo nível que era quando ele estava jogando, mas ele ainda está 2 anos parado.
não é um retorno fácil. Se ele retornar, obviamente é o Aaron Donald, se ele voltar, a gente vai esperar que ele atue no mesmo nível de antes, mas obviamente não é um retorno fácil. E provavelmente esse é um motivo que isso não aconteceu ainda, né? Se fosse provável que o Aaron Donald fosse voltar, ele já teria anunciado, né? Eu acho que ele tá curtindo, obviamente, esse momento de muita gente pensando nele e mencionando ele tá curtindo essa onda, mas eu não acho que ele vai voltar. Eu acho que é difícil esse retorno e muitas peças tem que se mover, até porque teria que ver se o contrato que ele tinha, o quanto que ele teria que receber, se cabe no cap do Rams hoje. Então são muitas peças que precisam acontecer além do Aaron Donald voltar. Eu acho que ele tá mais curtindo o momento e vai ficar quieto no caminho dele e vai assistir essa nova defesa do Rams do conforto da casa dele, de vez em quando no SoFi Stadium. Não, ele tá gostando muito, querendo ou não, dessa atenção a ele, né? Mas no hipotético, Aaron Donald, jogador da NFL de novo, cara, aí de fato entregaria as taças, né? Aaron Donald e Myles Garrett jogando juntos é uma coisa inimaginável e eu não veria nenhuma linha ofensiva feliz em enfrentá-los. Aliás... E sabe o que é o pior de tudo dessa história do Aaron Donald? Eu acho a linha defensiva do Rams muito boa. Brandon Fiske, Kobe Byron Young e Ponafor, Byron Young. E agora já é uma linha defensiva muito boa, obviamente. Aliás, Ponafor ficou triste, né? Perdeu o número 95. Ele perdeu o número. Mas deve ter recebido bem nos bastidores pra ceder esse número. Mas eu acho que assim, é tão boa essa linha ofensiva, e pensando nos jogadores em que o Aaron Donald substituiria, que seria o Fiske, o Turner e o Ponafor, óbvio, se ele voltar no prime dele, ele é melhor que esses jogadores, mas eles já são tão bons que eu acho que a diferença de impacto vai ser pouco, entendeu? Então isso também talvez entre na cabeça do próprio Rams, de forçar, tentar ser mais incisivo na conversa com o Aaron Donald para ele voltar, porque já é tão bom esse trio que talvez não seja necessário gastar o que eles vão precisar gastar, porque ele não vai sair barato, para fazer um retorno do Aaron Donald. Eu não acho que o Donald vai voltar, eu acho que ele vai surfar essa onda, vai ser divertido para ele, o sonho do torcedor vai ser esmiuçado até não poder mais, mas eu acho que ele não acaba não voltando não, e mesmo assim é uma defesa muito forte que foi reconstruída em uma off-season. Luiz, a gente tem que falar duas coisas, né? Vencedores e perdedores dessa troca. Porque vencedores são todos os quarterbacks da AFC Norte. Sem dúvida. Né? Principalmente Joe Burrow. Joe Burrow não vai ter mais Myles Garrett mais caçando ele, mas Lamar Jackson e o Aaron Rodgers também não vão ter mais o 95 na caça deles por 2 vezes por ano. E os perdedores, né? Sam Darnold, Brock Purdy e, enfim, a indefinição ainda de quarterback em Arizona pra ver quem que vai ser o caçado pelo Myles Garrett. Eu acho que não tem ninguém mais esperado do que o Arizona. Porque o Seattle e o 49ers, eles obviamente, pô, que merda. Agora que a gente tá forte, a gente ainda vai ter que enfrentar esse monstro 2 vezes por ano e provavelmente mais uma vez nos playoffs. Mas eu acho que o Arizona não tem ninguém mais desesperado que o Arizona. Eles já estão numa situação horrível, com o Jacoby Brissett fazendo um fuzuê para ter um contrato que ele não merece. O time está muito longe de qualquer tipo de competição e eles veem um dos rivais de divisão adicionar o melhor jogador da liga e ter um plano efetivo para ser um time competitivo por muito tempo, não só pelos 2 anos finais da carreira do Matt Stafford. Arizona, nesse momento, é uma projeção tão terrível que você não sabe, como torcedor de Arizona. Eu duvido que algum torcedor de Arizona tem expectativa de realmente competir nos próximos 5 a 10 anos. A não ser que apareça um quarterback muito surreal, que eles consigam selecionar um quarterback no próximo ano que chegue dando um impacto muito surreal no nível que foi, por exemplo, o Mahomes quando ele assumiu em Kansas City. A não ser isso, o futuro é muito tenebroso para Arizona. Infelizmente, né? Ou felizmente, mesmo com a chegada do Jeremiah Love como running back da equipe,
Tem muita coisa a ser feita em Arizona. Claro, teve a troca de coaching staff e tudo mais. E Arizona há muito tempo procura um franchise quarterback que não acha. Enfim, mais alguma coisa a adicionar aqui sobre o nosso querido Myles Garrett. Agora um LA Ram, Luiz Felipe Sassini. Será que... eu tenho uma coisa a adicionar, uma pergunta que vai ficar... a gente vai deixar no ar, porque não tem como a gente responder. Mas será que agora que ele vai jogar no mercado de Los Angeles, ele finalmente pode ser eleito MVP? Cara, a gente não tem um MVP desde o Lawrence Taylor, como a gente falou, né? O MVP defensivo. Cara, eu prefiro acreditar que o Myles Garrett nunca teve uma chance tão grande de brigar por um anel de campeão do que, de fato, pelo título de MVP. Porque se ele conseguir bater o próprio recorde dele de sacks, cara, isso seria absurdo de um nível que não tem como ele não ser MVP da liga. Se ele empatar o recorde ou empatar o recorde anterior ou ficar próximo do anterior jogando em Los Angeles, eu acho que ele pode ser eleito MVP, a não ser que algum quarterback faça uma temporada muito bizarra. O que, com a nova regra do kickoff, diminui essa possibilidade. Eu acho que a gente nunca vai, por exemplo, rever os números do Peyton Manning de 2013, por exemplo, porque parece bizarro isso, parece tosco, mas a quantidade de jardas que os quarterbacks estão perdendo por temporada pela nova posicionamento da onde a bola está saindo é muito grande. Então, esse número de 5.000 jardas em 55 touchdowns, eu acho que vai ser bem difícil alguém bater novamente, a não ser que as regras mudem. Nas regras atuais, eu acho que esse número vai ser difícil. Então, visto que eu acho que é bem improvável que algum quarterback consiga repetir esses números, se o Garrett fizer uma temporada de 20 a mais sacks, alguns fomos forçados, alguns fomos recuperados, né? Turnovers forçados que ele participe, e o Rams tem a melhor campanha da NFC, eu acho que ele é eleito MVP. Pura e simplesmente porque vai estar jogando num mercado melhor que Cleveland nesse sentido. Vai ser, de fato, um jogador impactante, né? Porque, querendo ou não, quando a gente fala de MVP, são times que brigam por alguma coisa dentro da liga e jogadores que, de fato, desbalanceiam tudo relacionado ao seu time. Eu sou muito fã do Myles Garrett, de verdade, desde a época de Texas A&M, e agora vê-lo um time contender, cara, é surreal. Fico triste pelos amigos fãs do Seattle Seahawks, do San Francisco 49ers. Não conheço ninguém que torce pro Cardinals, mas se você estiver aqui na nossa audiência e torcer pros Cardinals, fica aí minha lamentação pra você também. E, enfim, bora pro próximo assunto, que também envolve uma troca, mas é uma novela que já tava, ó... sim. Não, foi o segredo o segredo mais mal guardado da história da NFL. O A.J. Brown foi trocado pro New England Patriots por uma escolha de primeira rodada de 2028. Tem algo mais na troca? Eu acho que foi só isso, né? Eu vou até dar uma olhada aqui. Mas eu acredito que foi só uma escolha de primeira rodada de 2028, o que pra mim foi uma surpresa, né? Porque, ele foi uma primeira e uma quinta. Foi uma primeira de 28 e uma quinta de 27, alguma coisa assim. Isso mesmo, uma quinta de 27, 50 round. Isso, e eu achei pouco, né? Visto, por exemplo, que foi a troca do Jalen Waddle por Broncos, alguns outros wide receivers que foram trocados historicamente na idade deles, né? Eu acho que foi pouco, não pelo valor em si, eu acho justo o valor de uma primeira e uma quinta por um cara como o A.J. Brown. A situação é que acho que todo esse casamento e essa novela esses problemas de relação entre Nick Sirianni e A.J. Brown abaixaram o preço do A.J. Brown. E fico até que surpreso que poucos times se envolveram nessa troca. Ficou bem claro que o único time envolto disso era o New England Patriots. Durante essa off-season, muito se falou na possibilidade do Los Angeles Rams estarem enfiando o bedelho nessa história, mas eu acho que não aconteceu. Ainda mais porque essa troca do Myles Garrett não acontece de um dia para o outro, né? Essas conversas devem estar rolando desde lá de fevereiro, né? Vamos ver como vai o draft, a gente conversa, não sei o quê. Com certeza essa conversa estava acontecendo há algum tempo, não foi ontem que, né, um dia antes da troca que o Leslie e o McVay falaram, vamos ligar para Cleveland e vamos ver o que eles querem.
Da mesma forma que não foi em um dia pro outro que o New England Patriots decidiu trocar pelo A.J. Brown, né? Essa negociação deve ter acontecido lá no Combine, mas tinha a situação de a troca precisar ser depois do dia 1º de junho, não curiosamente a troca aconteceu no dia 1º de junho, pelas questões financeiras, né, para o Philadelphia Eagles. Pelo lado do Patriots, é óbvio que é uma troca boa. É um Patriots que está agora tentando abrir a janela, escancarar essa janela de competição com o Drake May após ele chegar no Super Bowl nessa temporada, que era evidente, eles precisavam fazer mais movimentações, não daria para eles viverem de Keyshawn Boutte como o melhor alvo dessa equipe. E vamos ver o que eles vão receber, né, em questão do A.J. Brown. Se a gente pensar, será que ele vai ser um problema de vestiário? A gente vai ver dos dois lados. Se o vestiário do Eagles vai melhorar, se eles não vão parar de ter esse drama. Se o vestiário do Patriots vai começar a ter mais drama por causa do A.J. Brown, eu acredito que não, tá? A minha aposta, se eu tivesse a apostar agora, eu acho que vai ser uma situação bem fácil, uma adaptação bem fácil, até porque o Vrabel e o A.J. Brown têm um histórico lá em Tennessee, e o Vrabel nunca superou essa troca do A.J. Brown para os Eagles. Eu acho que é um baita jogador que o Patriots adiciona. Não acho que muda muito a perspectiva do time, que já era de competição. Não acho que eles viram favoritos na AFC por causa dessa troca, mas é um time que está competitivo. E isso é uma movimentação de um time que quer ser competitivo por algum tempo. É isso, você tem um alfa, agora finalmente Drake May. Não que o Stephon Diggs não fosse um bom alvo, né, pro May e tudo mais, mas o A.J. Brown nem se compara em questão de qualidade, o que ele pode trazer pro time, impacto. O Mike Vrabel conhece muito bem o A.J. Brown. Ele é uma diva, a gente sabe disso, a gente sabe como ele se porta desde Tennessee, depois nos Eagles. A situação dele envolvendo o Jalen Hurts também estava um pouco insustentável, mas os Eagles já se preparavam para essa troca, né, desde o draft, as questões relacionadas a de fato uma renovação no corpo de recebedores. O A.J. Brown chega de fato para ser um cara que vem para impactar no ataque. Os Patriots, eles endereçam coisas que foram surreais no Super Bowl, né? Que é você não ter uma linha ofensiva capaz de proteger o Drake May. Então você traz na primeira rodada do draft um offensive tackle que talvez seja capaz de ser esse cara. Aí você traz um wide receiver que é um alpha que pode, querendo ou não, ajudar os jovens dos Patriots que já mostram qualidade a serem desenvolvidos e criar um corpo aéreo mais decente para New England. Eu acho assim, o time já tem uma defesa com bons jogadores, você tem uma questão relacionada a ter um bom coaching staff, abre aspas, a gente sabe que a questão do Mike Vrabel com a Georgina Anderson também tá aí pendente. Perdão, isso, com a Diana Russini. Aliás, sem emprego, né, a nossa Diana Russini, depois de tudo, saiu do The Athletic e provavelmente nunca mais volte a ser pelo menos não no mesmo patamar, uma insider dentro da NFL, porque querendo ou não, a credibilidade dela caiu bastante quanto a isso. O Vrabel fez lá suas... Como é que fala? As suas questões... no seu casamento, né? Foi lá pra terapia fez o PR, e tudo mais. Né? Fez as relações Exato. públicas. Exatamente. Pra meio colocar panos quentes em tudo. E agora o New England Patriots está focado em fazer uma temporada tão boa como foi no ano passado. Eu acho que os Patriots são um dos times favoritos a chegar no Super Bowl e nos playoffs. Não. Porque eu acho que a troca do A.J. Brown pelo menos coloca eles como favoritos reais para vencer a divisão. E isso que eu ia falar. Mas dentro da divisão, hoje os Patriots eles batem muito mais de frente com os Bills do que no ano passado. Hoje eu gosto muito mais do roster do Patriots, apesar do ET que o Bills tem na posição de quarterback. Exatamente. Só que a questão é, hoje os Patriots estavam precisando muito de um alfa e o A.J. Brown chega para isso. Será que o DJ Moore vai ser esse cara pro Josh Allen? Eu acho que não. Eu até acho que ele vai ter uma boa temporada, números de wide receiver 1. Eu só não acho que ele muda o patamar da equipe.
né? Eu acho que o Bills deveria ter, por exemplo, ter entrado nessa situação do A.J. Brown, visto se eles conseguiriam oferecer um pouco mais do que o Patriots ofereceu. Talvez ter entrado também na briga do Jalen Waddle. Eu sei que o Bills, foi reportado que o Bills tentou a troca do Jalen Waddle na trade deadline no ano passado, mas eles, assim como o Denver, que também estava nessa briga, não quiseram mover a escolha de primeira rodada de 2026 naquele momento. E por isso que a troca não rolou, mesmo sendo uma troca entre divisão, né? E talvez isso até piorou a probabilidade deles conseguirem o Jalen Waddle, porque o Miami talvez deve ter pedido mais ao Bills do que pediram pro Denver. Mas acho que o Bills poderia ter. O que é justo, né? Porque pra trocar dentro de uma divisão. Exato. Mas pelo fato de ter reportes de essas conversas terem acontecido, não é algo que talvez não aconteceria. Entendeu? Se eles topassem a proposta de Miami, talvez teria acontecido. Mas provavelmente não toparam porque não quiseram pagar o preço. Fizeram essa troca do DJ Moore, que eu acho que é um cara que com certeza vai adicionar bem e precisava nesse ataque, mas eu acho que ainda não chega a ser o suficiente para mudar o ataque de Buffalo. Eu acho que eles precisavam de mais peças nesse corpo de recebedores. Muito se espera ainda do Keon Coleman, e os donos, né, o Beane, já falou um monte de bobagem sobre pela escolha do Keon Coleman, mostra essa diferença. E essa mudança de técnico, né, que sai o Sean McDermott, mas eles apenas promovem o Joe Brady, que na minha opinião ainda não tinha mostrado muita coisa como coordenador ofensivo. É óbvio, não teve campanhas ruins, mas ainda não tinha visto essa mudança em que, por exemplo, muito se pintou nele como um próximo grande gênio, como o McVay, muito pelo que ele fez em LSU com o Joe Burrow, o Ja'Marr Chase, e todo o Justin Jefferson, né, toda essa galera que passou por LSU naquela época. Mas eu acho que ele nunca traduziu para a NFL. E eu não sei se ele vai ser a gente vai ver essa tradução dele. Eu acho que ele vai manter o mesmo patamar de competitividade que o Bills vinha tendo com o McDermott nos últimos anos. Mas hoje, se eu tivesse que escolher entre Buffalo Bills e New England Patriots, eu daria a preferência na minha aposta pro New England Patriots. É isso. Eu acho que torcedores dos Patriots estão felizes. O A.J. Brown está muito feliz, né? Porque, querendo ou não, ele queria ter sido essa escolha de primeira rodada dos Patriots no draft dele. E merecia, né? Porque o N'Keal Harry nunca se provou como esse grande jogador que os Patriots e Bill Belichick acreditaram na época. E agora ele chega para municiar o Drake May. Bora pro próximo assunto, Luiz, que agora é a renovação do Drake London, né? Os Falcons agora fizeram do Drake London o terceiro wide receiver mais bem pago da liga em média anual. Fala pra só gente atrás o valor. de Jackson Smith-Njigba e Ja'Marr Chase. A renovação é de 4 anos, 141 milhões de dólares nessa renovação de contrato, com 100 milhões garantidos. O London ele pode receber até 150 milhões com incentivos e 35,25 milhões de média anual, né? Ele fica atrás do Indy 15 e do Ja'Marr Chase está com 40,25. Não é muito caro para um cara que ainda não se provou o suficiente dentro da NFL? Se for olhar por stats, eu acho que não valeria a pena, né, comparar com esses jogadores. O London só passou de 1.000 jardas uma vez na carreira, mas esteve perto de 1.000 jardas em algumas outras. Tem alguns números bons de touchdowns. A coisa é que ele consistentemente produziu, independente de quem fosse o quarterback lá em Atlanta. E Atlanta, se convenhamos, nunca teve um quarterback do nível que, por exemplo, o Ja'Marr Chase teve na carreira inteira com o Joe Burrow, o nível que o Jackson Smith-Njigba teve, pelo menos com o Sam Darnold, né, que ele teve nessa temporada. Então eu acho que se um dia, e eu tenho que dizer um dia porque eles ainda não resolveram isso, se um dia eles derem um quarterback eficiente para o Drake London, ele pode chegar nesses números. A consistência dele nesse momento
Eu acho, por exemplo, se em vez de ter sido renovado, ele tivesse sido trocado para os Patriots, talvez o impacto dele nos Patriots seria até maior do que o A.J. Brown vai ser hoje. O A.J. Brown hoje é um cara que eu acho que vai chegar a 1.000 jardas em 7 a 10 touchdowns, que é um número eficiente, mas não era o número que ele teve nos primeiros anos em Tennessee, nem nos primeiros anos em Filadélfia. O Drake London com um quarterback, eu acho que é um cara que ele pode chegar a 1.500 jardas numa temporada, 7 TDs e ser um cara que briga por ser o jogador ofensivo da temporada. Ele só não teve o quarterback para isso. Eu acho que esse é o motivo que os Falcons veem, que eles não podem perder esse jogador. É muito provavelmente a última chance, tanto de Tua Tagovailoa como o Michael Penix Jr., de realmente se provarem como um quarterback de franquia consistente, que é aquele que ganha a batalha no training camp para essa posição de quarterback. E os Falcons devem, se nada se provar, se eles não mostrarem que eles podem ser esse cara, os Falcons devem ir atrás de um quarterback no próximo draft, e aí eles já têm o seu wide receiver 1 no Drake London, o seu running back no Bijan Robinson, que com certeza vai ganhar um grande contrato, né? Que ele também já tá chegando na época. Que nem a gente falou. Qual vai ser o impacto desse contrato do Drake London na negociação com o B.J. Robinson? Eu acho que o B.J. Robinson vai acabar sendo o running back mais bem pago da liga quando ele receber um novo contrato, e ele vai receber um novo contrato. É isso, eu acho que tudo pende a que ele seja o running back mais bem pago da história da NFL. A gente sabe da qualidade do Bijan Robinson. É um cara que entrega muito nesse ataque do Atlanta Falcons. Claro que esse ano ainda tem essa questão a ser definida, né? Se vai ser o Michael Penix, se vai ser o Tua Tagovailoa, o quarterback 1 da franquia. Parece que a briga tá boa. Aliás, são 2 canhotos, né? Então, o padrão para a linha ofensiva continua o mesmo. Então, a questão do wide receiver se adaptar com o spin da bola continua a mesma coisa. E o Drake London agora, com o contrato em mãos, ele tem que se provar, né? A gente sabe que é um contrato muito grande. O time do Falcons é um time que tem qualidade. É um time que conseguiu draftar bons jovens nos últimos anos. Chega um novo head coach para fazer, quem sabe, uma reviravolta, um rebuliço dentro dos Falcons. Os Falcons, enfim, tomaram decisões complicadas nos últimos anos relacionados não só ao draft do Michael Penix, né, mas trazer o Kirk Cousins um valor absurdo. Então é um time que gasta muito dinheiro. Então o Bijan Robinson, a expectativa é essa, ele continuar no padrão de jogo que ele sempre continuou e tudo mais, vai ser o running back mais bem pago da história da liga, vai conseguir uma renovação recorde aí pros padrões da posição, que a gente sabe que é muito difícil sempre o running back ser bem pago dentro da NFL por conta da vida útil dele como um todo, né? A gente não pode esperar que todo jogador seja como o Derrick Henry, por exemplo, que tenha uma qualidade física impressionante. É um cara que, enquanto ele não tiver um padrão de nível baixado, vai continuar como um running back elite. E o Drake London, o Bijan Robinson é esse cara. O Drake London, ele estabelece uma meta dentro dos jovens ali pro Atlanta Falcons, e agora a gente tem que ver como é que a franquia dos Falcons ela vai encarar essa questão. O Arthur Blank gosta bastante dos jovens, né? Inclusive, ele já deixou isso claro em algumas entrevistas, fala que os dois são os meninos de ouro da franquia de Atlanta, e agora a gente tem essa renovação, que aliás trouxe até outras renovações de wide receivers também, que a gente vai falar daqui a pouquinho. O agente do Bijan Robinson com certeza olha para essa movimentação do Drake London e fala: eu tenho o meu argumento. O melhor jogador do Atlanta Falcons hoje é Bijan Robinson. Apesar do Drake London ser um grande jogador, o melhor jogador do Atlanta Falcons hoje é o Bijan Robinson. O rosto da franquia é o Bijan Mustardis. Exatamente. O rosto da franquia é o Bijan Robinson. Então o agente dele já tem. Se você deu esse contrato pro Drake London, o contrato que você vai me dar pro B.J. Robinson é de melhor running back da liga. Ele vai olhar ali qual é o melhor contrato, o maior contrato, provavelmente tanto em média anual quanto em total, e fala: você bate essas duas marcas e a gente tem um contrato. Vai ser basicamente isso, a negociação de renovação do B.J. Robinson, e vai acontecer. Isso. O Atlanta Falcons não vai fazer essa movimentação, muito provavelmente sabendo que eles não vão ter que pagar um quarterback por muito tempo, porque eles vão draftar um quarterback no futuro. Eu acho difícil que eles... e
a não ser que o Michael Penix tenha um jump que ele não deu, e eu acho que ele não vai dar, sempre achei que não daria, eu acho que eles já vão resetar novamente a posição de quarterback no próximo ano. Então eles vão ter, começando o relógio no próximo ano, 5 anos até pagar um valor de quarterback de franquia, se der certo a escolha, até eles precisarem renovar esse quarterback. O que, com certeza, facilita você encaixar um contrato que nem eles deram pro Drake London agora e um futuro contrato pro Bill Robinson no cap. Eu tava até dando uma olhada aqui, né? Hoje o running back com o contrato mais alto em valor é o do Devon Chain, dos Dolphins, que são 68 milhões para 4 anos, fazendo dele com o melhor contrato overall, né? Entre os jogadores da posição. O Saquon Barkley, nesse último contrato com os Eagles, ele tem uma média de 20,6 milhões por ano nos 2 anos que ele assinou, com 36 milhões garantidos. Então, assim, dá para se estabelecer recordes dentro do mercado com o Bijan Robinson, porque só o Jeremiah Love, nesse contrato de 4 anos totalmente garantidos e 53 milhões com os Cardinals, vai fazer com que ele também corra atrás disso. Então, o Bijan Robinson... Você falou que o total é 80 milhões, né, do Etienne e 68 milhões do Etienne o total, e o maior média é o Saquon Barkley com 28 milhões por ano. 20,6. 20,6. Eu vou chutar aqui, ele assina por 3 ou 4 anos, na média de 25 a 30 milhões por ano, então 3 anos, 90 milhões, é a minha expectativa. Cara, não seria loucura, tá, pagar isso pra ele. De coração, o Bijan Robinson é muito bom jogador. Ele é muito bom jogador. Eu acho que vai ser mais ou menos nessa casa. Vai ser por aí o contrato, se não maior. Se não for 120 em 4, ou talvez seja 100 milhões em 4 anos, 25 milhões por ano, né? Eu acho que vai ser ou 90 em 3 anos, ou 100 em 4, que aí seria 25 milhões por ano na média, ou 90 em 3 anos, que seria 30 milhões por ano na média. Vai ser por aí o contrato do Bijan Robinson. É isso. Ô Luiz, vamos aproveitar que a gente tá falando de inovações contratuais, vamos dar uma passada aqui rapidinho, antes da gente ir pro próximo assunto, dos jogadores que renovaram. Eu vou trazer o primeiro aqui, que pra mim já é um jogador que não merecia o contrato que ganhou, o Christian Watson, renovou com os Packers ontem, na verdade, ontem ou foi hoje? Foi hoje. O Christian Watson, ele renovou com os Packers por 4 anos, 110,5 milhões, com 31 milhões de bônus de assinatura. Cara, o Christian Watson é um cara que não se mantém em campo. Como é que os Packers pagam tudo isso pra um jogador que não é o alfa deles? Assim, eu já vi muito torcedor do Packers argumentar que quando saudável ele vale todo centavo. Concordo, saudável, ele é um jogador maravilhoso. Eu acho que ele realmente vale esse tipo de contrato. Saudável, mas o Christian Watson nunca se manteve saudável o suficiente. Ele fica, né, com esse contrato um pouco abaixo do Jalen Watson, né? O Jalen Watson acho que recebe 28 milhões por ano, ele vai estar recebendo 27 ponto alguma coisa, então é um pouco abaixo. E se você for comparar, tanto por se manter saudável, quanto por produção, eu prefiro o Jalen Watson facilmente. Eu entendo a movimentação de renovar o contrato do Christian Watson. Eu acho que se ele chegasse no mercado aberto, principalmente se nessa temporada ele se mantivesse saudável a temporada inteira, ele receberia esse tipo de contrato. Mas é um contrato arriscado, porque se ele voltar a ter problemas de lesões e não aumentar a sua produção, esse contrato vai ficar muito caro rápido. Então eu entendo a movimentação do Packers, mas realmente é um risco talvez não calculado. Aí a gente vê o torcedor dos Packers com a esperança, né, de que o seu corpo aéreo funcione melhor em mais um ano. Vamos ver se ele vai fazer jus ao contrato que ele tá recebendo. Agora, um contrato que me deixou... Pô, cara, não tem jeito. Darnell Washington... Embasbacado. Porra, cara, o que o Pittsburgh Steelers estava pensando em dar esse contrato pro Darnell Washington, Luiz? E o que mais me surpreendeu dessa história toda é ver todos os comentários de torcedores dos Steelers sobre esse contrato. Deles terem amado. Eu sei que o Darnell Washington é um cara amado em Steelers, em Pittsburgh, é um fan favorite. Muito mais pelo tamanho dele, pela toda a situação. Ele parece um linebacker jogando de tight end. Mas convenhamos, não vale esse contrato.
Eu sei que o mercado de tight ends está inflacionado, né? Principalmente tight ends bloqueadores, que é a coisa do Daniel Washington. Mas desculpa, não dá para pagar 42 milhões num cara que você usa, acho que 52%, foram 52% dos snaps no ano passado, então ele nem é titular absoluto. Usa primeiramente como bloqueador. E se você vê em produção de touchdowns na carreira do Daniel Washington até agora, esse contrato tá pagando a ele 21 milhões por touchdown. É bizarro isso, gente. Ele tem um em cada temporada dele na NFL, ou seja, um em 2025 e 2024. Eu sei que tight ends primariamente são bloqueadores, depois eles fazem a função de recebedores. Sei disso. E ao contrário de wide receiver e running back, que é mais importante produzir em quesito de jardas e touchdowns. Depois, se você for um bom bloqueador, isso te ajuda como pro jogador. E muitos times usam a lógica de que se você for um bom bloqueador nessas posições, você vai jogar mais e depois você vai produzir mais. Mas eu acho que em valor de contrato para tight ends, o pensamento deveria ser ao contrário. Porque um tackle reserva que entra nos snaps para ser um sexto dos jogadores de linha ofensiva vai ser mais importante do que um tight end que só bloqueia. Eles basicamente fazem a mesma função. Então, se você for um tight end que você não produz jardas e touchdowns, você não deveria ganhar um contrato como esse. Infelizmente, né? Eu não concordo, acho que todos os contratos de hoje, todos os contratos de tight ends que são bloqueadores são horríveis. E não tô só falando do Daniel Washington, o Adam Trautman, o tight end que o Chargers contratou esse ano, não o Njoku, o que era do Baltimore, foi pra lá, Collar, acho. É horrível esse contrato também. Todo mundo tá pagando por contratos horríveis de tight end bloqueadores, que pra minha opinião seria melhor você colocar um tackle... É o Charlie Collar. Seria melhor você botar um tackle não draftado pra jogar como sexto linha ofensiva, que de vez em quando acontece de sair pra rotas que nem a gente já viu, aumentou muito o número de touchdowns de jogadores de linha ofensiva, principalmente depois da chegada de Ben Johnson como chamador de jogadas na NFL. Eu acho bizarro você pagar isso, quando você poderia estar, por exemplo, usando um jogador de linha ofensiva não draftado nessa função, se for só pra bloquear. Eu concordo com você. E é uma tendência até pro draft, né? A gente tá vendo muitos tight ends bloqueadores sendo draftados na liga, inclusive em posições muito mais altas do que a gente esperava. Esse último draft foi bizarro. Jogadores que a gente, como tight end, avaliava de quinta, sexta rodada, saíram na segunda rodada porque são bons bloqueadores. Gente, essa trend vai dar errado. Essa tendência vai dar errado. E os times vão começar a pagar. E os times que estão pagando muito vão se arrepender desses contratos. Eu tenho certeza. Não tem ajuda de bloqueio que vai valer do tight end dessa forma. Vai ficar muito mais fácil você colocar um tight end, um tackle de tight end pra bloquear. Se a sua função seja, você quer que ele bloqueie. É isso. Vamos aproveitar que eu toquei no assunto college e fazer já uma transição pro próximo assunto, Luiz. Que infelizmente, não teremos mais o college football aqui no Brasil. O jogo do college game entre Virginia e NC State, que seria no Newton Santos, né, no Engenhão, em agosto, foi cancelado. Os dois times alegaram questões envolvendo a ACC, questões logísticas e tudo mais. E é triste porque, querendo ou não, isso também manchou o nome do Brasil para com os gringos, que já não estavam muito felizes que esse jogo ia acontecer aqui, porque, querendo ou não, você perde um jogo em casa, né, na temporada. E aí o pessoal que já tava com o ingresso comprado e tudo mais também ficou revoltado, porque você tem hotel, você tem viagens, tem tudo calculado, e tão perto assim da data, né, com menos de 3 meses, o jogo é cancelado. Assim, sendo bem sincero, todo mundo que participou da promoção e produção desse jogo aqui no Brasil errou muito.
porque, com todo respeito a NC State e Virginia, apesar de, na minha opinião, serem duas faculdades legais, para mim, uma pessoa que acompanha college, eu acho que são duas faculdades muito legais, o público geral e o público que normalmente busca esses ingressos não são nenhum time relevante. Não são. Então, já tinha um problema de promoção muito grande. Você falar, NC State e Virginia vão jogar no Rio de Janeiro. A maioria do público vai falar, que porra são esses dois times? Com o perdão do linguajar. E depois, os preços. Esse jogo marcado no Engenhão, nada a ver. No Engenhão, que nem os times de futebol gostam de jogar nesse estádio. É terrível. Quando você tem a possibilidade de você quer fazer uma promoção legal, bota no Rio de Janeiro, bota esse jogo no Maracanã. Ou bota esse jogo em São Paulo. Com estádios muito melhores. A Arena do Corinthians ou cara, a Nubank Park, você pega o Morumbi. Morumbi não. O Morumbi eu acho que não tem estrutura de vestiário pra ter esse... Eu, como uma pessoa que já vivi muito no vestiário do São Paulo, porque trabalhei com o patrocínio do São Paulo, não tem condições de botar um time de futebol americano ali. Pra quem não conhece, o do São Paulo já é um vestiário pequeno, o do visitante é menor ainda. Não tem como você colocar dois times de futebol americano naqueles vestiários. Eu não conheço os vestiários do Allianz, do Nubank. Conheço os vestiários da Neoquímica. O Neoquímica realmente tem a estrutura, é por isso que os jogos da NFL aconteceram lá no estádio do Corinthians. O campo do Corinthians é um dos melhores campos do Brasil hoje. Se não melhor, o melhor campo. Se não o melhor. O melhor campo. Não à toa que a NFL gostou muito de ir lá por isso. O melhor gramado do Brasil hoje. Não dava. Esse jogo no Engenhão era certeza de desastre. E os preços, com todo perdão, não dá para os preços serem mais caros do que os jogos da NFL. Por mais que pense no ponto de vista da NCAA, os preços deviam ser relativos. Pro Brasil, o college é visto só para quem acompanha muito a NFL, que nem a gente. E provavelmente quem está nos ouvindo hoje. Pro público base, no college, você tem que trazer os grandes times, então, se você quer promover. E aí, é difícil você conseguir convencer Texas, Ohio State, Michigan a abrir mão de um jogo em casa para jogarem no Rio de Janeiro. Nenhuma powerhouse vai deixar de jogar. Eu espero que nos seus domínios. Eu espero que no futuro ainda tenha um jogo de college aqui no Brasil. Se forem inteligentes, em breve, talvez no ano que vem, com a faculdade que o Davi Belfort estiver jogando, que aí já traria outro tipo de promoção, né? Não só no nome dos times, mas você poderia usar a figura do Davi Belfort para promover esse jogo. Mas não dá. Esse jogo era fadado ao desastre, e eu acho bom que foi remanejado para Charlottesville, porque não ia dar certo. Cara, eu como uma pessoa, acho que eu não sei nem se eu já te contei isso, que eu comecei a conversar com a equipe que tava fazendo a comunicação, né, do college football aqui no Brasil, pra, quem sabe, ajudar ali na comunicação, trabalhar com eles e quem sabe ajudar a promover o jogo. O jogo, a promotora do evento é daqui do Brasil, é de Minas. Ela tava tentando fazer um trabalho, mas até as redes sociais não tinham engajamento. De fato, os times, como você mesmo trouxe, não são powerhouses. Claro, são duas equipes que são da ACC, que é uma conferência grande dentro do college, né? Pra quem não sabe, hoje a gente tem as Power Fours no college football, que é a SEC, a Big Ten, a ACC e a Big 12, já que a Pacific 12, né, a Pac-12, ela já não tem mais essa força. E aí a gente tem a Big of Five, que são as 5 conferências menores ainda da primeira divisão. E então, assim, como o Luiz trouxe, se você não tem uma powerhouse, como todo mundo quer, né? Todo mundo quer ver Alabama, todo mundo quer ver Texas, Ohio State, Michigan. Só que esses times, eles não vão abrir mão, primeiro, do seu mando de campo. Segundo, porque querendo ou não, eles lucram absurdamente cada jogo em casa,
Porque tirando os estudantes que não pagam ingresso, você paga um preço risório. Não existe um estádio como o de Michigan no Brasil. Não, que pelo menos a Big House tem o quê? 150 mil pessoas? talvez não em estrutura deve ter estádios melhores, né? Eu acho que o Big House, eu não vejo uma estrutura tão moderna. Mas não tem nenhum estádio que cabe mais de 100 mil pessoas no Brasil. Não esquece. Que é o que cabe no estádio lá na Big House. O Maracanã vai botar 71 mil pessoas, né? Pelo que eu fiquei sabendo. Exato. Michigan bota 100 mil pessoas por jogo. O Você acha que Michigan é o maior estádio de de futebol americano dos Estados Unidos. Não é à toa que é Big House. Apesar de ser numa cidadezinha que tem 100 mil pessoas, em Ann Arbor, eles botam 100 mil pessoas, mais de 100 mil pessoas no estádio. Eles botam mais pessoas no estádio do que o número da população da cidade. Exato. A Big House, se não me engano, são jogo. 130 mil pessoas que cabe lá. 125 Exato. mil. E é sold out sempre. Então, as powerhouses não vão abrir mão pra fazer esse jogo. E aí você pega, por exemplo, os comentários da internet. Claro que tem comentário misógino, comentário das pessoas que não sabem geografia, não entendem nada do Brasil. Mas é isso, você tava tirando um jogo da comunidade, entre aspas, trazendo pro Brasil, e não era um jogo que o brasileiro em si abraçou, porque você tá falando do nicho. Por exemplo, teve um jogo na Irlanda ano passado do college. Eu não lembro agora como foram os dois times, mas... acho que a Irlanda tá até já tem 2 anos já que tá tendo jogo na Irlanda. Teve um jogo na Irlanda. E por que deu certo? Porque os times que foram pra lá tinham alguma relação com a Irlanda. Não jogadores, mas eram faculdades que, historicamente, filhos de irlandeses, né, descendentes de irlandeses jogavam. Notre Dame foi uma dessas universidades. Já cria essa relação. A gente não tem uma faculdade nos Estados Unidos que tenha relação com o Brasil. Talvez as faculdades de Miami ou da Flórida, mas não tem essa conexão. Então a única conexão que tinha hoje era onde o Davi Belfort joga. Então, por que não foram atrás disso? Ele tá em James Madison hoje, e talvez vai ser titular, não sei nem se tá confirmado ele como titular. Eu tive com o Davi mês passado, que ele veio pro Brasil, né? Tive um X1 aqui no Brasil. Ele falou que só foi pra James Madison porque garantiram que ele ia ser o titular. Ponto. Exato. E assim, James Madison é uma faculdade pequena, menor do que as duas que iam vir. Com certeza toparia jogar no Brasil. Obviamente, eu acho que você precisaria de um estádio melhor que o Engenhão. Desculpa, o Engenhão não dá. Mas aí você tinha uma conexão com o Davi pra fazer essa promoção. E aí você só não ser sem noção em botar os ingressos mais caros que a NFL. Aí não tem jeito também. É isso, a gente torce para que o college volte pro Brasil em breve. De coração, que com uma organização maior para que tudo aconteça. Só que, querendo ou não, agora todo mundo vai ficar com o pé atrás na hora de buscar ingressos, qualquer coisa do tipo, para isso. Infelizmente. Luiz, tem algum outro assunto que você queira abordar nesse programa 8 do DRV7? Bom, temos um último assunto. A aposentadoria, a princípio, de Russell Wilson, que fechou para ser comentarista de futebol americano, de NFL, com uma TV americana, e, obviamente, anunciou que está se deixando de jogar na NFL. Não sei se essa aposentadoria vai ser em definitivo, né? Muito provavelmente ele ainda tem de voltar em alguns anos, se pá, já no ano que vem. Mas, obviamente, o mercado dele como quarterback titular na liga está extremamente fechado. Foi uma boa carreira, independente do como foi depois que ele saiu de Seattle. Não jogou bem em Denver, foi mediano em Pittsburgh e horrível em Nova York, né? O nosso querido Lucas pode dizer mais do que eu. Mas ele não tem mercado hoje como quarterback titular e ele vai seguir outros caminhos. Ele é um cara um pouco cringe, se formos dizer na palavra do público mais jovem hoje, né? Mas eu acho que pra TV americana isso vai dar certo. Eu acho que é possível que ele faça um bom trabalho. Eu dou graças a Deus que eu não vou assistir, porque eu estou aqui no Brasil, eu não tenho vontade nenhuma de assistir o Russell Wilson falando, mas bom, eu acho que fez uma excelente carreira. Acho que não tem nenhum torcedor do Seattle Seahawks que vai falar que não gosta dele, né? Deu um título para eles, participou de um título.
custou outro, mas é um cara que vai ficar marcado na história da franquia e todo torcedor de Seattle tem um carinho por ele. É isso, não acho que ele vai ter a camisa 3 aposentada em Seattle. Foi um cara muito importante pro título, vai ser um ídolo pra sempre, né? O torcedor do Seahawks tem muito carinho pelo Russell Wilson, pelos bons anos que ele teve na franquia ao lado do Pete Carroll, sendo o cara do ataque junto do Marshawn Lynch, e jogando junto com a Legion of Boom, buscando títulos. São 2 Super Bowls que ele chegou e perdeu um, ganhou outro. Enfim, a carreira dele pós-Seattle, né, como você mesmo destacou, não teve nada demais. O Russell Wilson até que teve uma carreira muito boa, perto dos prognósticos, né? Um cara que teve em NC State, depois foi para Wisconsin, foi draftado tarde no draft, e assumiu a titularidade depois de uma lesão do quarterback principal da franquia, que eu não vou lembrar agora quem era. Graham Mallett era o quarterback que tinha jogado no Packers enquanto o Aaron Rodgers estava machucado, ele foi bem, aí eles pagaram um contrato gigantesco nele, mas no mesmo ano draftaram o Russell Wilson e o Russell Wilson acabou assumindo. Não vou lembrar agora, mas o torcedor sabe de que eu tô falando. E nisso o Wilson, mesmo oversized, né, mesmo baixo, pelos padrões de quarterback dentro da NFL, ele conseguiu ser um cara que sempre teve um método de treinamento muito forte, sempre cuidou muito bem fisicamente dele. Infelizmente, não só a questão de idade, mas o talento, né, do Wilson, ele foi se limitando depois daquele contrato longo, dinheiro absurdo que ele tirou dos Broncos. Teve passagens aí por outros lugares, tendo seu último time, o New York Giants. Se não me engano, o último touchdown da carreira dele foi um passe pro Malik Neighbors. Eu posso estar enganado, mas depois a gente pede desculpas, qualquer coisa. Enfim, Russell Wilson segue aí como uma lenda. Não acho que vai ser Hall da Fama, não acho que vai ter camisa aposentada, mas é um cara que fica aí pra história da NFL. Eu acho que não vai ser nem finalista de um Hall da Fama. Infelizmente é isso. Ele não foi MVP, né? Todo MVP acaba sendo Hall da Fama na NFL. É muito difícil um MVP não se tornar Hall da Fama, mas ele não foi. Não foi MVP do Super Bowl que ele ganhou também, então não tem esse destaque também. A carreira dele desandou muito rápido, né? Então talvez no auge dele em Seattle a gente falasse que ele estava caminhando para ser um Hall da Fama, mas eu acho que ninguém fez o trabalho contrário a isso mais do que ele. Ele não vai ser um Hall da Fama, talvez um Ring of Honor lá em Seattle, muito provavelmente ele merece, não vai ter a camisa aposentada, mas acho que um Ring of Honor lá em Seattle é justo, né, pela conquista e pela importância dele naquela conquista. Não é que ele também foi carregado pelo time, ele foi importante. Mas é isso, a carreira dele infelizmente acabou numa nota ruim. Não foram bons anos nos últimos 4, 5 anos, mas ainda teve uma carreira de sucesso. Acho que é isso no fundo é o que importa, e ele vai ter acho que uma carreira interessante para quem acompanhar ele como comentarista na TV americana. É isso, torcedor dos Steelers, Broncos e Giants não terão falta do Russell Wilson, mas o torcedor do Seahawks com certeza vai sentir muito o camisa 3. Apesar que eu acho que vai ter muita camisa do Russell Wilson no Broncos no Maracanã em setembro. A promoção da Fanatics fez muita coisa aí. Gardner Minshew, vai ter muito Sauce Gardner, vai ter muito Russell Wilson, Aaron Rodgers, Sauce Gardner, Kyler Murray, enfim. É isso. Bom, chegamos ao fim do nosso 8º episódio do DRF7. Muito obrigado por todo mundo que nos ouviu aqui hoje. Nos sigam no Twitter, @DRF7BR. Para quem quiser, nos sigam também, tanto no Twitter quanto no Instagram, nos nossos perfis pessoais, né? Eu no Instagram estou como Bowser Sassini, Bowser igual o nome do personagem do Mario, e Sassini é Saccini, e no Twitter eu estou como Sassini Luiz, o Luiz com S. Podem chegar lá, manda mensagem, não tem problema nenhum, eu respondo. O Lucas tem menos acesso, mas ele vai responder também se vocês quiserem. Lucas, dá aí os seus handles, por favor. Mas muito obrigado. Vocês me acham em todas as redes sociais como @o Lucas dos Anjos. Eu tô muito mais ativo no Instagram do que no Twitter. Não sou muito um usuário de Twitter, mas estarei
lá, caso vocês queiram conversar sobre qualquer coisa. Eu e o Luiz estamos sempre disponíveis. Aliás, também para dizerem para vocês, vocês querem que alguém participe aqui do The Heavy Set, falando sobre algum assunto específico. A gente tem muitos amigos no meio para falar sobre futebol americano também. E pretendemos trazer convidados para participar do podcast. Enfim, muito obrigado a vocês que estiveram aqui. Só lembrando que mais uma vez, né, esse episódio foi editado pelo estúdio WPcom. Todas as informações do Pix tá aqui na legenda da descrição do episódio. Então procure o Pix lá no estúdio WPcom. Até inclusive ele ensina para você também como você faz seu tratamento de áudio no YouTube. Enfim, o Pix é um cara fera que faz a qualidade desse podcast saltar cada vez mais. E é isso. Luiz, um abraço. Foi muito bom estar aqui com você mais uma vez depois de algum tempo falando sobre a NFL. E talvez a gente volte a fazer os podcasts semanalmente aí com a questão das notícias estarem cada vez mais quentes rumo à temporada de 2026 da Liga. É isso. Obrigado, gente. Esse foi o The Heavy Set.